Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Limbios Live, hoje com um assunto, mais uma vez, super interessante. Olá, Materna Teia entrou, o pessoal devagarzinho está entrando, mas a gente vai conversar, Rose, boa noite, Neide, a gente vai conversar sobre comunicação alternativa. Muitas pessoas até me perguntaram o que seria a comunicação alternativa e hoje realmente a gente vai poder tirar essa dúvida com a Quitéria, que tem um conhecimento fantástico a respeito desse assunto, além de desenvolver um trabalho incrível sobre na produção em si de materiais didáticos para a comunicação alternativa. Então eu estou só esperando a Quitéria entrar, ela já deve estar chegando, devagarzinho o pessoal vai entrando também. Façam perguntas, tirem suas dúvidas, porque com certeza é um assunto muito interessante que muitas vezes nós não temos tanto contato e não conhecemos tanto, e sem dúvida nenhuma a Quitéria vai poder nos trazer uma grande quantidade, a Quitéria acabou de chegar, nos trazer uma grande quantidade de informação para que realmente a gente consiga entender melhor e, mais do que isso, saber de que maneira a gente pode utilizar esses materiais para que eles facilitem e muito o desenvolvimento das crianças, tá certo? Então vamos lá, eu vou chamar a Quitéria aqui para que ela converse conosco. Vamos lá. Agora é só ela aceitar o nosso convite e aí a gente já começa a conversar. Quitéria, você está aí? Estou te chamando. Vamos ver se conecta para a gente poder conversar. Mais uma vez, muito boa noite a todos que estão chegando. Olá, Renata, está conectando. Camila, boa noite. Boa noite. Conectando, acho que a Quitéria já entra. Vamos lá. Oi. Ah, olá, Quitéria, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Espero contribuir de alguma forma aí com algumas informações. É para você, está travando um pouco também? Ah, agora voltou. Desculpa, a minha internet está travando, É, deu uma não tinha travadinha, mas ultimamente a internet tem estado difícil mesmo, viu? Não é só a sua, não. congestionado. Todo mundo Está usando. congestionado. Mas que legal, Quitéria. Primeiro, obrigado por aceitar meu convite, por estar aqui conosco nessa live. Eu estava conversando com o pessoal um pouquinho antes de te chamar, que o tema surtiu uma certa curiosidade, porque muitas pessoas vieram me perguntar, mas poxa, o que é comunicação alternativa, né? Para que serve a comunicação alternativa? E aí eu falei, olha, assistam a live que com certeza a Quitéria vai falar com propriedade sobre esse assunto e a gente vai poder ver os benefícios que a comunicação alternativa ela pode trazer no desenvolvimento das crianças, né? Então, fique à vontade, a casa é sua, fique à vontade para poder conversar com o pessoal, demonstrar todo o seu conhecimento, que é muito grande nessa área, e mais uma vez, muito obrigado por aceitar meu convite. Fernando, eu que agradeço. Estou um pouco tensa, né? Ah, Me tem- mas não precisa, estamos em casa. É uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas eu fico imensamente feliz. Então, o que é comunicação alternativa? Como que eu devo usá-la, né? Na verdade, a comunicação alternativa é uma ferramenta muito importante na linguagem. Embora seja figuras onde a pessoa se identifica, ela pode assim expressar o seu desejo, o que sente, o que quer, né, através da comunicação alternativa. E ela Tá. vai ampliando aí, ela é um recurso imprescindível, ela é muito rica. Imagine você, nós estamos aqui, eu acabei de expressar, eu estou ansiosa, né? Uhum, Imagine uma criança, um adulto, porque o adulto também ele claro. tem essa dificuldade de linguagem. Imagine ele não conseguir expressar o que sente.
Isso é muito comum em sala de aula, a gente receber um aluno que tem pouco sabe verbalizar, Sim, mas precisa ir para a escola. Como que o professor vai receber esse aluno? Como que ele pode ajudá-lo? Então, aí entra a comunicação alternativa. Existem alguns profissionais que são contra, não é que são contra, eles têm uma eles resistência em Sim, usar. perfeito, muito obrigada. Ele tem essa resistência em usar porque eles acham que não vai desenvolver a fala, mas pelo contrário, o uso correto, né? Ele pode aí ampliar o vocabulário, né? Sem E ele dúvida. pode ajudando ainda mais a comunicação, como eu falei. Quando está numa sala, é muito comum a gente receber uma criança que não consegue sentar, não consegue fazer atividade. E como que eu posso ajudar? Você pode criar um avental de comunicação, você pode colocar figuras pela sala, apresentar o seu aluno, né? Porque ele vai ter uma consciência melhor assim, do que ele pode ser feito. E tudo é questão de treino, né? Claro. Você sabe que isso é fantástico que você está falando? Primeiro, porque possibilita uma individualização, né? E muitas vezes a E gente não tem essa questão da individualização, da educação, do planejamento individualizado, de acordo com as necessidades que algumas crianças possam ter com relação às outras. Então, isso é muito interessante porque existe essa possibilidade. Mais do que isso, diante do que você está falando, a neurociência ela mostra para a gente a possibilidade que nós temos de ativações cerebrais e a comunicação alternativa, ela traz essa possibilidade muito fortemente para a gente, porque a gente consegue, através, e aí daqui a pouco você vai dar alguns exemplos para que a gente possa visualizar. Eu sou muito visual, eu sempre falo nas minhas aulas que eu sou extremamente visual, então eu consigo assimilar de uma maneira muito mais fácil quando eu consigo visualizar também. Então, você nos mostrando isso, eu posso até entrar com a questão de qual área cerebral está sendo ativada e qual a função específica dessa área cerebral. Porque a nossa intenção é isso. As crianças, elas se desenvolvem, todos nós, né? Mas a gente está falando das crianças em si, porque muitas vezes as crianças nesse período da primeira infância até a adolescência, a gente tem conexões sinápticas muito grandes, né? Então a gente tem a possibilidade de promover neuroplasticidade de uma forma muito efetiva. E eu sempre explico o que é a neuroplasticidade. São quando neurônios se ligam e a partir daí eles formam uma nova conexão. E essa nova conexão, ela traz o quê? Ela traz uma nova habilidade. Então, o estímulo faz com que a gente consiga realmente trazer essa nova habilidade. E a comunicação visual alternativa, ela permite justamente essa possibilidade de nós conseguirmos ter esse estímulo de uma maneira adequada para crianças que têm, às vezes, uma dificuldade, né, em absorver o conteúdo convencional, como é passado de uma maneira convencional, mas ele tem essa possibilidade, através desses materiais didáticos, de conseguir esse estímulo mais efetivo e, consequentemente, também criar um novo hábito a partir daí. isso. A comunicação alternativa é a apresentação de figura, é a troca de figura, diferente do Aham. PEC, né? Existe Sim, essa dúvida, assim, o que é comunicação alternativa e o que é legal. PEC. Isso seria A legal criança você, apresenta, você diferenciar para gente. então, por exemplo, a criança apresenta que quer água e o responsável, a mãe, ela dá água para a criança. Isso é uma comunicação, ela está se expressando, Tá, legal. tá? É uma troca de figura. E aí vai ampliando com treino, com um profissional adequado. E aí, após essa troca de figura, que ela pode estar acessível, é necessário criar uma pasta, o famoso o PECS, né? Que é o Sistema de Troca de Figura. Tá. E aí o PECS ele tem vários estágios, ele tem, na verdade, 4 etapas. Uhum. Independente do período da criança ou do. Vou falar criança, ela Aham. sempre começa da primeira. Ela nunca pode. Ela já fez o treino, ela já conhece Extrapolar os a. estágios aí que são Não, normais. é necessário que ela realmente comece da primeira etapa. Troca de figura, depois ela vai formando até formar frases. Aham.
Enfim, aí como que eu Olha o posso nosso amigo fazer? aí atrás, ó, ele veio participar. Voltou, para mim Tá voltou. Agora travando. voltou, tinha dado uma travada. Nossa, Agora acho que voltou. Tá me ouvindo? Tá processando aqui para mim. não. Oi, Quitéria, você me ouve? Oi, Fernando. Nossa, Voltou. É assim mesmo, a tecnologia a gente tem que se adaptar a esse novo processo. Às vezes falha, às vezes cai, mas vamos lá. então, vamos lá. Desculpa, eu sou muito. Imagina. É que eu falei que o nosso amigo estava ali atrás, seu filho apareceu ali um pouquinho, por isso que eu estava brincando. Ele fica curioso para saber. Mas deixa ele participar também, sem problema nenhum. Mas a gente estava falando da comunicação em si, através das figuras, da comunicação alternativa, e você Assim, colocando as fases do PEC, né? Que a gente não poderia sim, haver pular uma etapa, vamos dizer assim, então a gente tinha uma sequência sim, certa para sim. seguir. A primeira etapa, como eu falei, é a troca de figura, onde a criança apresenta a figura e o responsável, o AT, no caso, ele devolve o que a criança está querendo, né? No Quando caso, você quero fala água. AT, você quer dizer o quê? Atendente. Pode ser também o atendente terapêutico, ou o auxiliar da escola, o pai, a mãe, Legal, sim, legal. tá? A fase 2 no caso, assim, eles realmente, a troca de figura como que realmente deseja. Ele é ampliando um pouco mais, Uhum. né? O indivíduo troca uma figura por itens ou atividades. No caso, aí já pode ser jogos, o desejo. Eu quero brincar. Oi? Tô te ouvindo. Nossa, desculpa, minha internet está travando bastante. Eu quero brincar com videogame, já um pouco maior, né? Uhum. E no caso, a fase 3 e 4, o indivíduo apresenta escolher entre duas ou mais figuras para pedir coisas favoritas. Estas são colocadas em uma pasta. Vou apresentar uma opção de pasta, mas é de baixo custo, né? Legal. E aí as figuras são armazenadas de forma facilmente nessa pasta. No caso, a fase 4, o indivíduo aprende a construir sentenças, até frases, né? Entendi. E até se expressar o que está sentindo, o que quer, o que não quer. Ah, interessante. A gente vê que tem uma evolução, uma sequência, e faz todo sentido, até para essa questão da aprendizagem em si, para que esse processo seja assimilado, né? E a gente consiga realmente, no fim, uma comunicação, como você falou, uma formulação de frases. Então a gente começa de uma forma mais simplificada, como você disse, na troca de figuras em si, e a partir daí a gente vai implementando elementos para que a gente consiga uma comunicação mais efetiva na quarta fase que você falou. Você tem um exemplo para mostrar para a gente da Então, pasta? Fernando, existem alguns modelinhos no mercado de pasta de comunicação, no qual você pendura, tem menor, tem um pouco maior, e vamos buscar alternativas, porque é diferente, muita gente não possui o mesmo recurso, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Comprei uma pasta de papelaria, no Sim. caso aqui é uma branca. Uhum. Aqui, uma dica super importante: quando você for fazer uma pasta de comunicação, você tem que dar prioridade a itens da criança. O que é que ela Entendi. gosta, o que é que ela veste. Você fotografa toda o acervo de brinquedos, de roupas, de alimentos e você põe na pasta. Ou Uhum. você distribui pelo ambiente, seja na sala, o que é que a criança brinca na sala? Aí você põe, sabe aqueles quadros
de metal, que é Sim. fácil encontrar, você pode Aham. distribuir, eu ponho na porta da geladeira também, porque aí fica mais fácil a comunicação. A criança apenas só apresenta o que ela quer e em troca, uma coisa super interessante, como eu estou falando, quando você apresentar a figura, você tem que ter o treino vocal motor. O que é isso? A criança apresentou o Danone, por exemplo, ela formou aqui. Não, é outra coisa. Estão perguntando, Quitéria, se as figuras que nós vamos apresentar é tudo que for de uso pessoal da criança, se é dessa maneira que a gente procede. Imprescindível, tem que ser de uso pessoal da criança. Tá. Para maior, sim. Para que ele se reconheça também. Não pode ser. Eu vou pegar uma imagem na internet. Esse aqui, eu até posso pegar. É um Uhum. alimento. Tá. É o que ele gosta. A criança, normalmente, ela tem suas preferências, principalmente se ela for uma autista. Ela come sempre o mesmo alimento, da mesma forma. Então, de preferência, tem que ser objetos e alimentos da criança. Por exemplo, a pipoca. Ele gosta de comer pipoca. Ele apresentou. Você tá vendo, ó? É a Sim. foto da pipoca, com o nome Aham. pipoca. Tá. Montou a frase, ou tá na primeira etapa, montou a figurinha que quer. Você quer pipoca? É interessante verbalizar. Isso Legal. vai trabalhando a linguagem. E com o tempo, aí sim você vai. O terapeuta, no caso, a fono, ela é treinada para aplicar o PECs, né? Uhum. Tem que haver um treino, tanto com o familiar, quanto na escola, as terapias que ele acompanha, porque só assim ele vai desenvolver a linguagem e ampliar aí o seu vocabulário. Não é que a Legal. criança com o uso do PEC não vá falar, pelo contrário, isso aqui é um incentivo a mais, Claro, claro. né? Deixando a Mesmo linguagem porque mais. eu sempre falo, a gente está fazendo associações, né? Então, quando você está usando o PEC, você está fazendo associações de figuras com elementos, como a gente falou, do uso pessoal, que fazem parte do cotidiano, do dia a dia da criança. Toda vez que a gente faz associação, nós ativamos no cérebro o nosso lobo frontal, né? O lobo frontal é responsável pela questão de raciocínio lógico, estratégia, Sim. planejamento. Então a gente tem essa ativação e com esse trabalho a gente consegue muito efetivamente fazer isso. E o centro do nosso discurso, ele fica no nosso lobo frontal. Então olha que legal o fato de nós auxiliarmos na linguagem, né? Na questão da oralidade da criança, da verbalização realmente desse processo todo. É o que a gente chama de treino oral motor, né? Sim. Não é só apresentar a figura. Um cuidado que a gente tem que ter para as famílias que possuem a criança não verbal ou com uma limitação é a criança não, por exemplo, ela pegou uma caneta, um exemplo, Uhum. a figura da caneta. E aí a mãe vai dar a caneta. Ela tem que ter um cuidado para não ser um pareamento, Sim. né? Ela tem que perguntar para a criança que caneta ela quer, se ela vai desenhar, se ela vai pintar, né? Não pegar exatamente igual para não fazer o pareamento. Que ótimo. E me fala uma coisa, você falou do uso do PECs, e até a Ciliane está aqui conosco, falando também que o Samuel melhorou muito a linguística por causa do uso do PECs, mas quais outros tipos de transtornos, de síndromes em que o PECs ele costuma ser efetivo também? Olha, o PEX é crianças com síndrome de Down, em muitos casos ela precisa fazer a utilização Aham, da comunicação alternativa, né? Que aí pode ser através de aplicativo, como a família achar melhor, né? entendi. E não, além da família, como eu falei, tem que ter um acompanhamento de um profissional, de uma fono, para que possa avaliar melhor essa criança e ver qual que ela vai se desenvolver melhor, Uhum. tá? Pessoas com problemas neurológicos, também com dificuldade de fala. Todo indivíduo que apresentar uma dificuldade na fala, ela pode ser indicada aí para o uso do PEC. Que fantástico.
E realmente a gente tem um estímulo, igual eu falei para você, a gente tem um estímulo muito grande do centro do discurso nosso, né? Que é a área, a gente chama de área de Broca, que fica no nosso lobo frontal, e através de atividades com o PEX, que são propostas através disso, a gente realmente consegue um resultado efetivo na memória, e inclusive até a Ciliane já deu o depoimento dela a respeito do quanto Samuel, que tem o transtorno do espectro autista, o quanto ele melhorou justamente pelo uso do PEX. Muito legal. E você tem mais alguns exemplos para nos mostrar de PEX, algumas coisas? Porque você, na verdade, também Assim, confecciona esses materiais didáticos, né? isso, Então, a isso. sua vivência nesse sentido é incrível para mostrar para a gente o que, que a gente pode trazer. Igual você falou, você pegou coisas simples, sem um custo alto, porque nem sempre a gente vai ter a Isso. possibilidade de poder comprar, né, um material desse elaborado, mas há a possibilidade de nós, com componentes simples do dia a dia também, do nosso cotidiano, poder fazer um PEX assim, né? Isso mesmo. E aqui são alguns exemplos de pictogramas, né? Onde a Legal. criança ela pode apresentar, ó, feliz, deixa eu ver, próximo. Às vezes, por exemplo, a criança está fazendo uma atividade e ela não está muito contente, pode desencadear aí um comportamento agressivo ou não. Então, como que a gente vai perceber isso? Ela apresenta sinais, mas se você tem uma basta de comunicação, ela vai expressar o que sente, você pode mudar a atividade, por exemplo, Uhum. né? Ah, tem um comportamento social, ou não também, não é porque a criança, o indivíduo, vamos dizer assim, o indivíduo não é porque ele não apresenta, não pode verbalizar, que também a gente não pode aí tratar Claro, alguns comportamentos claro. inadequados, né? Isso é E totalmente com necessário. A Érica está dizendo que você é ótima e na clínica dela ela usa e indica o seu material. obrigada, gente. Uma dica super importante por exemplo, não adianta você fazer uso do PEX e testar o indivíduo. Deixa eu ver se ele consegue ah, é, ampliar o vocabulário. Não, ele só vai ampliar o vocabulário se ele tiver um treino, né? Outra Claro, coisa, é, ele pode ter um tempo de demora na resposta no que você pergunta com relação a já vamos falar de outra etapa, ampliando aí o vocabulário. Você sim, pode perguntar uma atividade ou outra situação e a criança demora. Cada criança tem seu tempo. Não apresse. Em vez de você ajudar, você vai prejudicar. sem dúvida. Legal. Sem dúvida. Com certeza. Isso é muito importante você falar, porque a gente acaba gerando uma ansiedade na criança, né? Legal, E né? a ansiedade acaba dando uma retração nela e o desenvolvimento acaba sendo comprometido nesse caso. O que é importante Sim, você tá falando isso. Ontem nós iniciamos, antes de ontem, ontem nós iniciamos uma nova turma de pós-graduação e a primeira aula nossa foi um módulo de neuropsicobiologia da motivação. Então, o fato de nós conseguirmos motivar também as crianças, o fato de nós conseguirmos fazer com que elas sintam prazer realmente e tenham uma recompensa por toda essa atividade que elas estão fazendo, isso é fantástico, porque ajuda muito o desenvolvimento. E isso que você falou, no sentido de cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, e a gente tem que respeitar esse tempo, esse ritmo, para que a gente consiga realmente uma efetividade diante disso que você está propondo. Fantástico, fantástico. além disso tudo, a gente não pode. Já falamos aí a importância, um pouquinho, mesmo nervosa, tensa. Falei um pouco da. Ah, calma, Quitéria. Fique tranquila, estamos em casa. Pode ficar Gente, eu não sossegada. pensei que fosse tão tenso participar de uma live. Verdade? E... Mas fique Mas tranquila, eu, estamos, na verdade, estamos conversando só. E você fala com tanta propriedade, trabalha com isso diariamente, pode ficar tranquila, imagina. obrigada, gente. Mas é como eu falei, é fundamental ter treino para saber como aplicar, a hora certa de parar. Às vezes, assim,
a pasta de comunicação ela fica tão intensa, a pasta do PEC, que já vai ser necessário mudar, né? Ao invés de ser funcional, ela pode atrapalhar aí. Então, de Aham. repente, um aplicativo ajuda melhor do que a Quando você pasta fala de em aplicativos, são comunicação. aplicativos no celular mesmo, assim, para poder Isso, fazer o papel que a para usar. pasta estaria fazendo. E hoje é fantástico, né? Hoje tem vários sistemas aí que vêm para ajudar muito. Mas é que a pasta de comunicação ainda eu particularmente ainda gosto mais, Aham. né, do uso dela. Isso é verdade. Você sabe que ó, o pessoal está falando que são muitas emoções, por isso que a gente fica. Mas a questão, eu acho que a gente pode até abordar um ponto que é legal, os aplicativos ajudam sim, mas a gente precisa ficar muito atento, e esse é um assunto que essa semana, eu tenho, desde a semana passada, na verdade, eu tenho trazido à tona, que é o uso da tela, e principalmente o excesso do uso da tela, né? A gente sabe que ela pode trazer, ó, a Mara está falando que tem um aplicativo chamado Matraquinha, que é muito bom. Sim, sim, Mas o que a gente precisa fazer é usar com ponderação a tela, porque a própria luz que a tela emite do computador, do tablet, do celular, ela atua diretamente na liberação, né, na síntese em si da melatonina, que faz com que a gente isso. consiga dormir de uma forma mais efetiva. Então, esse é um dos detalhes, né? Existem períodos em que a criança está desenvolvendo a visão, por volta até os 6 anos de idade, mais ou menos, tem um desenvolvimento muito grande da visão. Então, a gente precisa ter o cuidado desse fato de ficarmos sempre olhando a tela e forçando demais para que não tenha um problema nesse sentido. Então, acho que, como você falou, sempre que a gente pode usar a pasta, é legal, né? E mesmo que a gente use o aplicativo, que a gente faça aí uma alternância entre a pasta e o aplicativo para que a gente consiga realmente não tenha, na verdade, um prejuízo por conta do uso excessivo da tela. Isso. Até porque o autista, ele já tem uma dificuldade de dormir, né? Então, imagine ele ficar o tempo todo com o uso da tela, e isso pode explicar justamente o que você falou. Sem dúvida, sem dúvida. A Laura está dizendo muito cuidado com o uso excessivo da tela, principalmente em crianças entre 3 e 7 anos. Eu não sei se vocês viram, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria ela lançou um manual de uso da tela. E ela diz que nas crianças de 0 a 1 ano é para não usar, né? Não usar a tela de jeito nenhum, porque é extremamente prejudicial. De 2 e 3 anos, entre 2 e 3 anos, usar no máximo por 1 hora. Né? E a partir dos 3 anos, aí a gente pode ir aumentando gradativamente isso. Mas realmente essa fase até os 7 anos é um período que a gente tem que ter extremo cuidado, justamente para não ter esse excesso do uso da tela. E o que mais você tem para nos mostrar, Quitéria? Então, gente, uma coisa que é super. Falamos aí da linguagem, que não pode ser prejudicada, pelo contrário, ela é excelente para ampliar o Sim. vocabulário, né? Falamos um pouco do treino motal ai, perdão, Jesus. O treino motor vocal, Motor. que é através do PEC, né? Que é fundamental. E a gente pode também falar dos estímulos visuais, para dar Claro, independência, né? É claro. uma ansiedade, como para crianças típicas, a gente já tem uma certa ansiedade de tirar o desfraude, o uso do banheiro, né? Para a criança ter uma vida, uma autonomia maior, Sim, né? Para criança típica, a gente já tem uma certa ansiedade. Agora, para crianças atípicas, ainda é muito maior o cuidado e muito mais preocupante, sem né? dúvida. Como que eu posso treinar sem causar trauma, né? E essas habilidades de treinar, vestir, escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Sentar adequadamente, saber esperar, são habilidades que a gente precisa treinar. E aí, neste caso, no caso do autista, é necessário uma terapeuta ocupacional para treinar essas habilidades, né? Fantástico, Além de fantástico. ser fundamental o uso das pistas visuais, né? Então, isso que você está mostrando para a gente agora é uma pista visual. Sim,
Legal. Primeiro o treinamento vai no consultório, né? Na clínica, onde ela Aham. explica e verbaliza o que tem que ser feito, passo a passo, né? E depois ela vai para casa. O primeiro é a mãe que faz com a criança, que ela ajuda a motor, né? Claro. Depois ela sinaliza e por último a criança tenta aí fazer sozinha. Vai ser da noite para o dia? Não, Não, com não vai certeza. ser. Aham. Ela É uma questão de precisa. treino, de paciência, né, de insistência muitas vezes. Mostra pra gente um pouquinho de novo essa pista que você estava colocando, que é banho bom, né? E aí, É banho bom. nas cartinhas, Passo a que vem escrito? É o passo a passo de cada Eu uma passo a delas? passo, ó. Molhar, passar o shampoo, lavar as axilas, braços, pipi, pipi é a parte íntima, Sim, bumbum, pernas, rostos, molhar novamente e enxugar. enxugar. Esses são os passo a passo. Que legal. Eu tenho, assim, ele plastificado para você mostrar a criança passo a passo. Normalmente a gente tira e vai mostrando passo a passo, tá? Então, Depois, geralmente a pista está vazia, sem nenhuma, e você vai colocando, porque tem um velcro, né? Pelo que eu percebi, tem um velcro, tanto sim, na carta como sim. no papel maior aí, que serve de apoio. Isso. E aí, geralmente, para você fazer esse treinamento, você remove todas as cartas e depois você vai colocando a sequência correta que tem que ser do banho. Isso. Não, é assim, se a criança está fazendo toda a etapa, ela tem que ficar. Tá. À medida que a criança vai realizando a atividade, ela tira. Claro que no banho a gente não vai fazer isso, né? No banho, a gente pode usar um outro, Aham. tá vendo? Sim, esse Esse aqui ele é já é uma peça só. As figuras já vêm impressas nele. Isso. O que acontece? Esse aqui, ele é feito de vinil. Você pode colocar no box, tá? Aham. Pode molhar, a criança vai visualizar e aí vai adquirindo essa independência, né, de fazer um banho sozinho, seja para o banho, seja para escovar os dentes, é, inclusive trocar de roupa. Qual a peça primeiro? Eu ponho primeiro a cueca. Tudo tem que estar passo a passo e em todos os ambientes. Entendi. Não basta só a criança fazer a terapia, ir para casa e em casa não ter Claro. essas Essa questões ligação visuais. entre família, eu sempre falo, não só na questão família, terapeuta, mas na questão família e escola também, né? Principalmente crianças que não são neurotípicas. Então a gente tem essa necessidade desse link, desse elo, dessa união entre terapeutas e família, entre escola e família, para que a gente consiga realmente um resultado mais efetivo de criar novos hábitos, novas habilidades, um desenvolvimento mais efetivo também dessas crianças, né? E com tudo isso vai melhorando aí a comunicação funcional, né? Sem Legal. causar tanto estresse. A criança já pode socializar sem aquela insegurança. É, mas é um treino. Não Sim, adianta querer ir apresentar hoje e amanhã ela está fazendo todas as atividades sem um êxito. não. É devagarinho. Para nós, neurotípicos, a gente leva em torno de 26 dias para conseguir que o nosso cérebro fixe totalmente aquele novo hábito que a gente está pretendendo, né? Agora, imagina para a criança que tem algum déficit cognitivo, tem algum Sim, déficit intelectual, o quanto isso é mais dificultoso, né? E qual a necessidade maior realmente de treino, de esforço, de estímulo, de motivação para que ele consiga realmente. A Mara está falando, a participação dessa tríade é de grande importância, família, escola, terapeuta. É fundamental. isso Eu acho que o também. sucesso, né, o grande sucesso do tratamento em si, do treino cognitivo, da reabilitação dessa criança ou desse adulto, está justamente nessa tríade, nesse link, nesse elo entre escola, família e terapeuta. Isso é fantástico. Exatamente. E aí, exatamente, sem isso não há. Pode até ter um Não, sucesso, mas claro que muito tem. lento, Exatamente, né? exatamente. Eu costumo dizer que pais, mães,
e professores já são formados PhD, né? Porque a vivência, ela, É verdade. ela faz você desbravar, conhecer. Mas quando vem um conhecimento técnico que pode lhe ajudar, é muito melhor. Sem É muito dúvida, melhor. sem dúvida. E a questão da multidisciplinaridade, né? Dos vários terapeutas que podem ajudar, no caso do autismo, por exemplo, a necessidade da fono, do TO, do psicopedagogo, né? De todos esses profissionais envolvidos nesse desenvolvimento. Hoje a gente tem a neurociência que facilita e nos traz uma luz incrível da maneira como nós podemos promover ativações cerebrais e, consequentemente, trazer benefício para essas crianças. Então, isso é lindo. Exatamente. Aí, por exemplo, não adianta nada a TO fazer um trabalho lindo, né, com Uhum. uma criança. A mãe se esforça também, dando aqui, né, aquela trabalhando em Claro, casa, chega na escola, a criança não consegue expressar um simples comportamento, por exemplo, de ir no banheiro. sim, E aí a necessidade dessa professora também estar preparada para recebê-lo, claro, né? claro. E ter também as pistas visuais, os cartões, porque é essencial, senão. Isso que você falou, eu acho importante, né? E eu tenho percebido cada vez mais. Dentro do Instituto, nós trabalhamos a neurociência voltada basicamente para a educação. Trabalhamos também para o desenvolvimento pessoal, claro, temos o lado corporativo, que a gente trabalha na neurociência corporativa, mas muito do nosso enfoque é na neurociência voltada para a educação. E cada vez mais eu percebo as professoras em si interessadas, muito dedicadas em Sim, quererem realmente, mesmo porque a demanda é cada vez maior de crianças que trazem algum tipo de síndrome, algum transtorno. Então, a gente percebe a dedicação e o empenho que as professoras têm feito realmente no intuito de se atualizarem, de entrarem em contato, né? E hoje a gente vê todos que estão aqui conosco querendo conhecer realmente uma possibilidade que a gente tem de poder desenvolver melhor essas crianças. E isso é isso. fantástico, né? Isso é uma coisa linda. Isso Agora é me fala uma coisa, fantástico tem mesmo. um termômetro que eu vi, ele é chamado de PECS também, aquele termômetro das Não, emoções, dos sentimentos? Não, é uma outra não. classificação que a gente tem. É outra classificação. Aqui ele é simplesmente um material adaptado de É, treino das emoções. que Tá? legal. PECs é um outro, são trocas de figuras Tá. que amplia aí a linguagem para verbalizar Então, ou o PECS ele é especificamente voltado para a questão do desenvolvimento da fala, da da linguagem, da oralidade. Exatamente, não pode confundir. E nem toda figura é PEC. Não. Isso aqui é um PEC? Não. Isso aqui é uma ficha de comunicação, uma pista Tá, visual. Nem PEC é troca de figura, o que a criança quer e o que a mãe oferece. Tá? entendi. A voz vai ampliando. Existem Aham, vários métodos. Existe o método que usa as figuras, né? É um ensino naturalístico, são várias outras habilidades. sim, Existe o VibNep também. Está tudo interligado. Mas nada disso seria possível se antes não trabalhar a claro. comunicação, a, as pistas visuais, né? O cuidado pessoal. Não adianta. Como que eu vou fazer uma terapia se a criança não consegue ficar quieta, ela está prestando atenção em tudo? Tudo isso tem que ser treinado antes para que você depois possa ter êxito nas atividades. Claro, nas terapias existe a troca de estímulos, né? A criança executou a atividade, tem o reforçador. É tudo junto. Não adianta Uhum. fazer uma coisa separada da outra. A Claro, é equipe um tem que estar conjunto, uma sequência aí e realmente. que é essencial, né? Essa associação toda das técnicas, das atividades, Sim, dos terapeutas, isso é sim. extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Mas é legal porque assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelas emoções. Então, grande parte
do meu estudo e do meu tempo, eu dedico realmente no conhecimento de estruturas cerebrais que estão envolvidas com as emoções, porque eu acredito que a gente tendo uma base emocional e a gente desenvolvendo uma base emocional, sem dúvida nenhuma, a gente consegue um desenvolvimento de todas as outras áreas de uma forma muito mais efetiva. Então, eu foco muito a minha pesquisa nesse sentido, né? Porque é fantástico. E me chamou muito a atenção quando eu entrei em contato, que foi um material até que você mesmo produziu, que é o termômetro das emoções, me chamou muito a atenção nesse sentido, porque eu achei lindo a gente poder trabalhar e a criança poder expressar realmente, através daquele termômetro, qual o grau de satisfação, de alegria, de tristeza, enfim, de que maneira realmente ela pode fazer isso. Mas, dando sequência, o que mais você tem para nos mostrar? Já aprendemos um pouquinho sobre comunicação alternativa, sua Sim. importância, a diferença de PEC, de materiais e de outras figuras, né? Agora nós podemos, trabalhamos as pistas visuais, que é super Sim, fundamental aí para a autonomia da criança, claro. entendeu? Então, a criança já pode socializar. Vamos então botar um quadro de rotina, né? Que a gente fala, todo mundo fala da importância de um quadro de rotina. Sim. Mas é Não só muito para a criança, importante. para nós também, né, Quitéria? Muitas vezes, se nós tivéssemos um quadro de rotina, olha, resolveria muitos problemas. Facilitaria, Com certeza. facilitaria muito. Mas é muito comum, assim como você falou, eu trabalho produzindo esses materiais. E eu tenho uma preocupação de ligar para o cliente, saber como é que está sendo o uso. Uhum. E para alguns, eles desistem. No início meu filho amou, ficou encantado, ele gosta de ficar mexendo, ficar brincando. Não é para brincar. O Sim. quadro de rotina vai ajudar a criança a se organizar, a se planejar, para ter uma previsibilidade do que vai fazer, né? Uhum. Voltamos ao autismo. Imagine você um autista que não tem nada disso e simplesmente a mãe puxa para algum lugar. Vai causar um estresse, desencadear um comportamento extremamente O pessoal está perguntando agressivo. onde pode encontrar esse material PEX. Aí a Laura acho que depois ouviu falar que você mesmo produz. Então depois você deixa seu contato para caso o pessoal tenha interesse possa entrar. E o que é incrível que a Quitéria faz é que ela faz uma individualização. Então ela adapta esse material de acordo com a necessidade que você tem do seu paciente, do seu filho, do seu aluno, de maneira que você possa trabalhar de uma forma muito mais efetiva e precisa para aquele caso, né, que está sendo atendido. Isso. É isso mesmo, porque nenhuma criança, nenhum indivíduo é igual ao outro. Sim, Então, às vezes, o material que serve para mim, para o meu desenvolvimento, você pode não se adaptar, você sem pode dúvida, não se adequar, sem dúvida. entendeu? Então, é necessário ter essa personalização para que para ele para ele se identificar, gostar, desenvolver, tá? Aham. E aí vamos, gente, uma coisa que eu esqueci quando se fala aí das pistas visuais, da autonomia do uso do banheiro, existe várias, assim, como eu te falei, cada criança vai se adaptar de uma forma. Aham. E é necessário a pista visual mostrando passo a passo, tá? O que ela faz no banheiro. Se a tampa estiver levantada, ela vai. Se a tampa estiver baixa, ela vai levantar. Aqui é de Aham. uma menina. Vai tirar a Baixa a calcinha. calcinha, senta. Eu não estou com o QR de sentar. Indicação de sentar. E aí vai, tá vendo, ó, passo a passo, lavar as mãos, enxugar, pegar o papel. É detalhado. É Sim. detalhado. Da Passo mesma por passo, forma, né? da mesma forma que você faz, né, para o seu filho, ele precisa visualizar. O pessoal está Para pedindo para mim, você elevar um pouquinho, trazer de novo esse último quadro que você trouxe. Isso é uma pista visual, né? isso é uma pista visual. Legal. Sim. Então, e só levantar um pouquinho, porque eu acho que eles não conseguiram enxergar até o final. Tá. Ó, lavar as mãos. Ele aqui tá faltando alguns, tá? Eu só Aham. não trouxe completo, mas ele é muito detalhadozinho. E na verdade, Sentou. tem algum objetivo essas carinhas verde e vermelhas na coluna do Sim, lado?
imperfeito você falar isso. Tá. A criança executou, você vai Colocar uma. incentivar. Tá, É legal. um reforçador positivo. Ótimo. Porém, se ela fizer, se ela não realizar, você coloca, mas simplesmente não enfatiza isso, não Tá, fala, tá. tá? Porque aquilo que a gente voltando lá atrás, o reforçador negativo vai prejudicar Claro, ao invés claro. de ajudar. Sim. A gente põe só para finalizar, mas o reforçador positivo sempre, sempre, Legal, sempre, sempre. legal. E aí você pode ter um quadro desse, uma folha dessa, com duas colunas, as figuras elas podem vir separadas, cada uma específica para uma atividade que a criança vai desenvolver, né? Exatamente. Como que é? Ah, Camilinha. A Camila falando que a Quitéria faz o material de acordo com a nossa necessidade e consegue melhorar nossa ideia inicial, sempre fazendo algo que nos surpreende. Olha que incrível, isso é ótimo! Camila, estou toda atrapalhada, gente. Estou até com vergonha. Imagina! Que é isso, está dando um show aqui, a gente aprendendo muito com tudo que você tem para falar. Mas a gente falou, depois a gente voltou na pista visual, mas a gente estava falando um pouquinho sobre o quadro de rotina que no fim a gente acabou não finalizando. Não finalizando, né? Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Quadro de rotina tem que ser personalizado. E mais uma vez a gente tem que falar. É autista, né? Tem que ser simplificado, trabalhar por período, nada de muita informação, né? E à medida que ele vai fazendo, você monta com ele, tá? De preferência, se tiver figuras pessoais da criança realizando a tarefa, muito melhor. Se não tiver, busca na internet, mas algo que mas envolva a criança. Uhum. Ele não presta atenção. A criança aprende mesmo com dificuldade. E várias repetições, né? O pessoal está te dando Bom, apoio aí, e ó. aí? Dizendo que está Ai, indo obrigada. muito bem. E eu concordo. Olha só, esse aqui é um modelo simplificado que é acordar, né? Trocar o pijama, café da manhã, escovar os dentes, pentear o cabelo. Aqui a mãe pode até ajudar, tá? Faz a mochila. Isso é para uma criança Tá, com mais com mais autonomia. autonomia. Com mais autonomia. Se for um autista, eu digo que só não faz um quadro de rotina, gente, quem não quer. Sim. Existem várias possibilidades, tá? Mas da mais simples. Eu trouxe aqui um exemplo A Laura bem, está bem. perguntando a questão das fotos que você usa, fotos pessoais. São fotos da própria criança que você diz, né? Ela fazendo a atividade realmente, e você reproduz a foto e coloca uma capinha dura ali para poder utilizar no quadro, né? Sim. Hoje, dependendo, assim, se a pessoa não tem muito recurso para comprar, para mandar produzir, né? O que você pode fazer? Você pode comprar papel contato e envolver ali a figura, a foto, para ter maior durabilidade. Não tenho papel contato, dá trabalho, não vou fazer. Você vai pegar um saquinho plástico, coloca dentro, pega um durex, tá? Existem Incrível. N possibilidades que você pode estar trabalhando. Claro. Só não pode deixar de fazer. Exatamente. Tá? Esse exemplo, por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo. Digamos que neste empreendedor está escrito a atividade a ser realizada. Você vê, ó, é um papel. Uhum. Azul. A fazer, fez, feito. Entendi. No empreendedor você coloca o nome da atividade, por exemplo, escovar o dente, O vamos dizer nome assim. da atividade. Exatamente. Tá. A criança tem terapia. Tia, põe o Põe o nome da nome da terapeuta. terapeuta. O horário, por exemplo, não precisa classificar com tantas informações. Hoje é sábado, hoje é quarta-feira, 10 horas. Isso é muita coisa para a criança. Ela vai Aham, passar, pode ter sim, mas ela precisa estar pronta para ir para essa etapa. Porque, ao claro. invés de ajudar, vai atrapalhar. Colocou, vai para terapia. Chegou da terapia, filho, você já foi para terapia. Atividade feita, parabéns. Tomou banho. Deixa eu ver se você tomou banho, parabéns. Aham. Atividade feita. Tá? Aqui
vai estar todas as atividades, Que né, precisam ser para realizar. feitas. Legal. E aqui, à medida que ele vai realizando, você vai mudando e coloca a atividade feita. Fantástico. Então, existem inúmeras possibilidades de você estar criando. E a E Laura aí está vai... perguntando se há possibilidade, se é indicado, ao invés de escrever, por exemplo, a atividade que tem que ser feita, se dá para colocar a imagem ou uma foto no prendedor daquilo que precisa ser feito. Com certeza. Você pode usar cola quente. Você pode usar cola quente e ele prende normalmente. Facilita bastante. Que incrível, que incrível. Agora o pessoal já ativando aí o raciocínio, né, a lógica para poder trazer novas opções. E isso é que é incrível. O que mais Isso você tem aí. para nos mostrar? Ah, tá. Esse quadro de rotina, de atividade, também pode ser utilizado. Você vê que é um outro modelo. Posso Uhum. ser na vertical, na horizontal. Isso é importante também, quando você for fazer um quadro de rotina, falar com a terapeuta, porque às vezes, no campo da visão da criança, às vezes vai ser melhor na vertical, Perfeito. outra hora na horizontal. E mais uma vez a parceria aí de escola E e família, e equipe terapeutas. multidisciplinar. Com certeza, com Exatamente. certeza. Isso é fantástico e necessário, como a gente já falou, né? A gente É precisa verdade. mesmo disso. Eu gostaria de falar também, Aham. Fernando, tem muitas mães ainda que reclamam, não é que reclamam, né? Sente a necessidade de um dentista estar preparado para receber crianças com dificuldade E é de fato isso. fala. Eu falo para você porque eu sou dentista, e eu, e eu fiz uma especialização em pacientes com necessidades especiais. E eu falo que isso é fato mesmo no meio odontológico, falo como dentista, porque realmente muitas vezes nós não estamos preparados para poder atender as crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Mas só Exatamente. Então, complete, eu te cortei, desculpa. imagina, a criança tá vendo a pista visual do que ela vai fazer? Ela vai esperar, tá vendo? Ela vai abrir. Não sei se eu estou na ordem. Ela vai esperar. Deixa eu tirar as figurinhas e mostrar. Aqui é uma Aham. sala de espelho. Olha como é Sim, importante. Após ela, lá dentro vai ter a cadeira onde ela tem que sentar, tá vendo tudo isso. Aí o médico, a dentista vai se preparar, tá vendo? Com máscara, com luvas. hoje mais do que Ele vai tudo, praticamente vai um ter que abrir a astronauta para porta. atender o paciente. Exatamente. E além disso tudo, aqui são os equipamentos que vai Que vão ser usar, porque usados. o profissional precisa ter a confiança do paciente Claro, para não ser claro, traumático, né? sem Ao invés de ser dúvida. traumático, ele tem que gostar de estar lá, né? E aqui são todos os equipamentos. Isso é uma gentileza, é de uma delicadeza o profissional pensar no paciente, Claro, né? claro. Conquistá-lo. E eu acho que está faltando bastante Falta, isso falta. E eu fiquei no... apaixonado por esse material seu. Depois eu vou querer um material desse para mim. A Cristina está perguntando se existe algum quadro de rotina diferenciado para autistas adultos ou se usa o mesmo que é usado para as crianças. Não, porque vai depender do desenvolvimento dele. Eu posso utilizar aquele individual que trabalha por turno, de manhã, tarde, noite, como se ele já tiver aí um mais desenvolvido, eu posso utilizar um outro, aquele que vai de segunda a domingo, mais detalhado. Deixa eu mostrar esse aqui. Como eu te falei, esse aqui, ó, por exemplo. Se Uhum. você colocar isso para uma criança com dificuldade de comportamento, de Não visualizar, vai ele ser vai se confundir efetivo. inteiro. Claro, claro. Ele vai se confundir, não vai conseguir fazer nada. Então, vamos simplificar, vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez a gente fala da personalização, né? Da importância da personalização Exatamente. de acordo com o desenvolvimento de cada criança ou de cada adulto, né? De acordo com o desenvolvimento pessoal de cada pessoa, né? De cada indivíduo. Isso. E aí, por isso que não necessariamente questão da idade.
é mais a questão cognitiva, Sim, executiva, como é que tá aí para poder trabalhar. Quem vai poder indicar mesmo qual é o melhor quadro de rotina vai ser um profissional que claro. acompanha o indivíduo. Sem dúvida. Agora, olha, o Instagram com 1 hora ele derruba a gente. E a gente já está quase chegando perto da. Tá tão gostoso. Olha, eu ficaria mais 1 hora conversando porque é tão bonito e é tão, para mim, né, que no caso que sou tão visual, que gosto tanto de ver as coisas, eu acho isso lindo. Então eu queria que você deixasse o seu contato para o pessoal, para quem, porque tem muita gente elogiando o seu trabalho, né? Você deixasse seu contato para caso algumas pessoas quisessem te procurar, para que você pudesse desenvolver algumas dessas atividades, alguns desses materiais adaptados. Fique à vontade, o espaço é seu. Gente, para quem não me conhece, né, já foi apresentada, mas falando mais uma vez, eu sou a Quitéria, produzo material estruturado lá da página Vamos Aprender. Eu estou há pouco tempo, há 3 anos apenas, assim, focada realmente na produção de material e faço individualizado e personalizado para ter o melhor desenvolvimento linguístico, comportamental, social, enfim. E acredito que cada um consegue sim aprender da sua maneira. Basta realmente ter o incentivo e certo. Com certeza, com E sim, a certeza. minha página, a Vamos Aprender, o telefone, eu posso Claro! depois deixar. Não, se você É, quiser falar, pode falar também. A live eu fica sou gravada, aqui, depois o pessoal pode ouvir novamente. eu sou de Guará, né? É DDD 12 982 31 16 38, mas qualquer coisa chama no direct. Estou disposta, estou pronta para atender, fico muito honrada, de Então verdade. vamos aprender underline QC, não é? Respeito a Quitéria Cavalcante. Legal. E o telefone é 12 982 31 16 38. 31 16 31. 16 38. É isso, né? Travou bastante aqui. Você conseguiu entender? Fala de novo. 12 12 982 31 16 38. Ah, que ótimo então. Quitéria, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer de coração por você aceitar o convite, por você trazer todo esse seu conhecimento e dividir conosco esse conhecimento incrível que você tem e o quanto esse material que você produz e que você fala com tanto carinho, ele pode auxiliar no desenvolvimento de crianças que possam ter algum déficit, alguma dificuldade de aprendizagem em si. Então, mais uma vez, muito obrigado. A casa é sua, as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar, tá bom? E eu Mas eu vou ficar agradeço. craque já. Claro, não, daqui a pouco você vai ver, você vai estar falando tranquilamente. Porque é engraçado que a gente tem conhecimento, a gente domina, e na hora de expressar, é engraçado que Mas é foge normal, um é normal. pouco. Depois a gente fica cara de pau, igual eu, assim, que sai, não tem nem, mas nem problema. Você fica cara de pau aqui, nem liga mais, viu? Já se sente muito à vontade aqui na frente do Fernando, celular. obrigada. Eu que Obrigada agradeço. muito pela confiança, de verdade, assim. Imagina. Eu sempre falo que o que é bom, o que é funcional e o que é sério, a gente tem que divulgar. Então, o espaço é seu porque o seu trabalho é incrível mesmo com relação a tudo isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado vocês também. Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente tem de novo um encontro, sempre na quarta às 19 horas, e a gente vai falar sobre yoga infantil na semana que vem. Um Ai, que assunto delícia! muito legal, muito gostoso. Então, eu espero vocês na quarta-feira que vem, às 19 horas, para mais uma Limbios Live, e a gente vai conversar sobre yoga infantil, tá bom? Beijão para vocês, gente. Até. Tchau. Obrigado, Quitéria.